Paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Vou aproveitar que vocês já estão de pé. Vamos estar abrindo aí o versículo do tema dessa campanha, Isaías 53. Glória seja dada o nome do Senhor. No verso 5. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glória a Deus. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor. Quero agradecer mais uma vez o pastor Dirley pela oportunidade, o Senhor nosso Deus, pela oportunidade que Ele tem nos dado para ministrar a palavra dEle. Eu vou colocar a Bíblia aqui, porque eu sou pequena, gente, aqui é mais fácil para mim enxergar. Obrigada, pastor Alberto, pela confiança. A todos vocês, as minhas amigas pastoras aí da live, a pastora Luciana, a pastora aí, a nossa missionária aí de New Orleans. Eu estive ali, o povo fala que ali é a terra da bruxa, e eu falo que ali é o território do Senhor, é onde que Deus vai fazer a grande obra, que já começou a grande obra ali naquele local. Eu quero, em poucas palavras, estar comentando esse versículo, mas o Senhor ele trouxe um outro direcionamento ao meu coração dentro desse tema, sarados por suas feridas. O profeta messiânico, quando ele escreveu esse Isaías 53, e quando ele chega aqui no verso 5, ele começa a mencionar sobre aquilo que foi levado, as nossas transgressões. A intenção do profeta é dizer que os nossos pecados foi levado como os espinhos na sua cabeça, os pregos em suas mãos e pés, e a lança no seu lado. Ser ferido e moído pelas nossas transgressões, por aquilo que seria para nós, o nosso Jesus, o nosso Salvador, levou sobre ele. O nosso Salvador, ele se rebaixou, ele se humilhou a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Jesus ele foi ferido, moído, mas ele suportou. Ele não queixou por um minuto sobre as suas dores, sobre a carga pesada, até o caminho do Gólgota. Jesus, aquela cruz, ela não era uma cruz, essa cruz que a gente faz na igreja como um teatro, uma cruz dessa madeira que vocês usam aí na carpintaria, que é uma madeira leve, que pode ser carregada. Não era uma cruz de isopor. Jesus ele carregou uma cruz de madeira até o Gólgota. E até aquele caminho do Gólgota, Jesus, além de levar essa cruz pesada, Jesus ele levou os pecados da humanidade sobre aquela cruz. Então não foi fácil para Jesus chegar até o Gólgota, pela sua vida, pela minha vida. No livro de Deuteronômio, se os irmãos da live puderem colocar 25 no verso 2 e 3, nesse versículo, não era permitido na lei judaica as chibatadas de um prisioneiro, de um condenado, a ser mais de 40 chibatadas. Jesus, os estudiosos, dizem que Jesus ele levou 39 chibatadas, mas as 39 chibatadas que Jesus levou, eu nunca senti tanta graça de Deus. Como eu estou sentindo a graça de Deus nessa noite. Aquelas chibatadas que Jesus levou, aquele chicote que bateu em Jesus, ele era um chicote, ele era 3 chicotes. E nas pontas desse chicote era osso. Então Jesus ele não levou 39 chibatadas. Jesus, o que a lei dizia para ser cumprida, sobre ele não foi cumprido. Porque ele levou 117 chibatadas, segundo os estudiosos. Tudo isso que Jesus levou, todos os golpes que ele levou, todo o seu açoitamento, ele foi ferido pela língua do povo, que ele veio para eles, mas que não aceitaram ele. Jesus ele foi
criticado, ele teve todos os tipos de coisas ruins sobre a vida dele, pela minha vida e pela sua vida, por uma reconciliação. Jesus, ele veio para poder trazer de volta o homem a intimidade com o Pai. Ele veio para poder trazer de volta o relacionamento com o Pai. Nós podemos dizer que Jesus foi um cheque em branco pela minha vida e pela sua vida. O sábio Salomão, no livro de Provérbios 22, no 26 e 27, ele diz que para que o homem, né, não fosse fiador dos seus irmãos. Porque se você é fiador de alguém, quem tem empresas aqui, igual o irmão Tavares tem empresa de carro, se você vai lá na empresa dele, compra um carro e alguém te avalizou para você comprar aquele carro naquele local, se você não pagar esse carro, ele vai atrás da pessoa que foi o seu fiador. Ele vai atrás dessa pessoa para poder cobrar essa dívida. Isso é em qualquer local. Se você compra numa concessionária, se você compra uma casa, em qualquer lugar onde você faz uma compra que você não paga, alguém tem que pagar por você. Se vocês forem comigo no texto, quando Jesus ele foi entregue para os soldados romanos ali, está em João 18:8. Quando Jesus, o soldado chega ali, Jesus ele vira para os soldados e fala para eles que era ele que eles queriam. Então, que ele deixasse ir, que fosse livres aqueles que estavam com ele. Porque Jesus sabia, entendia, que esse preço somente ele teria que pagar pela humanidade. Pela minha vida e pela sua vida. Então você não perde tempo de dar glória a Deus nesse local e colocar suas expectativas em mim, porque a expectativa tem que estar naquele que está passeando no meio da igreja nessa noite. Deixa eu falar algo. 117 chibatadas foi dada pela sua vida. 117 chibatadas foram dadas pela minha vida. O chicote não era qualquer chicote. Não é um cinto que você pega aí e fala, menino, se você não fizer isso aqui para mim, olha o cinto. Nós somos mães. Às vezes nós temos que fazer dessa forma. Não. O chicote, as pontas eram de urso. A cruz a coroa era de espinho. Os cravos perfuraram as suas mãos e perfurou os seus pés. O preço foi alto para o seu bem e para o meu bem. A Bíblia hebraica, traduzida, ela fala que nossos pecados, que esses pecados, que essas dores e essas enfermidades são os nossos pecados. Essas enfermidades são os pecados que separam o homem do Senhor. Glória a Deus. O direcionamento que o Senhor me deu sobre esse tema é que sarado, se a gente for olhar num dicionário formal, é uma pessoa que está em boa forma física, uma boa forma mental, uma boa forma apresentável. Isso é uma pessoa sarada. Se a gente for para o dicionário de sinônimos, nós vamos entender que sarado é uma pessoa curada, recuperada, restabelecida. Então, quer dizer que esse tema aqui, se ele está falando que foi sarado, então ele está falando que alguém estava enfermo. É porque para você ser curado, para alguém ser curado, para você ver um tema assim, curado pelas suas pisaduras. Então quer dizer que se curou uma enfermidade. E nós sabemos que essa enfermidade, essa transgressão foi o nosso pecado, foi o pecado da humanidade. Só que o que o Senhor ministrou no meu coração foi algo tão lindo. O Senhor começou a falar, e eu até falei assim para a pastora Ivânia, não preciso pregar não, porque o pastor Alberto já falou tudo aí hoje. Mas eu quero classificar brevemente alguns tipos de enfermidade.
Talvez você está sentado aqui nessa noite de hoje e você vai olhar para mim e vai falar assim, não, minha irmã, mas eu já estou curada, eu já estou sã, eu já estou sadia. Em todas as áreas da minha vida eu estou sadia. Eu estou aqui porque eu vim em busca de um trabalho. Está difícil aí de fora, né? Está chovendo muito, o inverno chegou, a economia não está bem, né? Tem uma guerra aí fora, tem outra guerra no outro local, o povo não quer investir. Então eu vim aqui com outros, o meu foco aqui é outro. Talvez você esteja curado em todas as áreas da sua vida, mas pode ter alguém na sua casa, pode ter alguém dentro da sua família, que precisa que você ouve essa palavra, e para você liberar uma palavra profética sobre a vida dele. Porque aquilo que sai dos nossos lábios é aquilo que acontece. Olha, eu vou repetir de novo. Aquilo que sai dos nossos lábios é aquilo que acontece. Eu uso a falar todos os dias dentro da minha casa, que as nossas palavras, que aquilo que nós liberamos, sejam palavras de bênção e não palavras de morte. Porque a nossa língua tem poder. Na verdade, não é a nossa língua que tem poder. É o Espírito que habita em nós, que tem todo o poder e toda a autoridade. Então, quando aquilo que nós liberamos para fora, aquilo se torna decreto. O que nós liberamos dos nossos lábios, torna decreto. Então, eu separei aqui 4 enfermidades e elas são tantas. Eu quero falar sobre uma enfermidade de causa patológica. A enfermidade de causa patológica, em Lucas 8:43, o texto nos fala de uma mulher que ela tinha uma enfermidade, ela tinha um fluxo de sangue, e essa mulher ela já estava com esse fluxo por 12 anos. Essa mulher já havia gastado todos os seus recursos para ser curada, mas ela não foi curada. Quando ela ouve falar que Jesus estava naquele local, aquela mulher, ela passa no meio da multidão e ela toca nas vestes de Jesus. Naquela época, os historiadores falam que muitas mulheres elas sofriam dessa enfermidade. E essa mulher foi uma mulher que sofreu uma enfermidade patológica, uma enfermidade que ela precisou de tocar nas vestes de Jesus para que fosse liberada a virtude para ela ser curada. Eu quero dizer para você nessa noite de hoje que o nosso Jesus, ele está aqui. Se você não tem uma enfermidade de causa patológica, toca nas vestes de Jesus por alguém que você conhece e que necessita. Você deve estar num grupo da sua igreja, você deve estar num grupo da sua família. Ali você está ouvindo alguém falar que necessita de uma cura física. Eu vou falar assim, né, patológica, às vezes eu estou falando um negócio de parecer médico, né, gente? E olha que eu não sou muito com essas coisas, não. Então, essa é uma enfermidade patológica. Existe também enfermidades que são permissíveis de Deus. Espera aí, Deus é mau? Não, Deus não é mau. Mas o Senhor, Ele permite que pessoas se enfermem. O João 9, do 1 ao 6. Eu não me recordo em qual versículo exato que se encontra, mas o Senhor, Ele nos fala nesse texto que havia um homem que era cego. E quando o Senhor Jesus, está em João 9 primeiro. E quando Jesus ele está passando naquele lugar, ele vê um homem que ele era cego de nascença. E os discípulos começam a perguntar para Jesus por que ele estava enfermo. Se era um pecado dele ou dos pais dele. E Jesus ele responde que aquele pecado não era, que aquela enfermidade não era nem dos pais e nem dele. Mas aquela enfermidade era para que o nome do Senhor fosse glorificado. E eu quero liberar uma palavra para essas irmãs da live. Essa enfermidade é para que o nome do Senhor seja glorificado. É para a glória de Deus. É para testemunho do nome do Senhor. Olha, eu não sei qual é a sua causa. Se tem alguém aqui enfermo, essa enfermidade é para a glória de Deus. Isso que você está sentindo é para o nome do Senhor ser glorificado na sua vida. No ano de 2018, eu saí da América e fui para o Brasil. No Brasil eu passei por uma cirurgia. E nessa cirurgia eu contraí 3 bactérias no centro cirúrgico.
Era janeiro, nós fomos passar o Natal com toda a família. Era como se nós tivéssemos despedido de todo mundo. Ali na nossa casa ali, estavam as minhas tias, os parentes, os amigos. E nós fizemos uma festa de final de ano. O meu esposo veio embora. E eu passei por essa cirurgia. Por 3 bactérias que eu contraí no centro cirúrgico. A minha barriga, ela ficou aberta, com um buraco do tamanho dessa folha dobrada ao meio. Eu passei por várias cirurgias para que essa ferida fosse cicatrizada. Eu fiquei 4 meses no Brasil. O médico que fez a minha cirurgia, ele saiu de dentro da cidade, porque ele sabia que ia ser morte. Um corpo humano, ele tem que ter até 11.000 leucocitos. Eu cheguei a quase 29.000. Eu estou aqui para a glória de Deus. Eu estou aqui para a glória de Deus. Eu estou aqui para dizer que seja qual for a enfermidade, o nosso Deus tem poder para curar. Eu estou aqui para dizer que, independente do que seja, o Senhor está aqui para fazer. Existem enfermidades que são permissíveis por Deus, para que o nome dEle venha a ser glorificado. Glória a Deus. Existem enfermidades que são causadas por pecado. Eu acho tão interessante que eu estava estudando essa madrugada, e hoje de manhã eu dei uma lida nesse texto, e estava olhando e falei, Senhor, mas como assim pecar? Vários tipos de pecado. E pecado tem uma enfermidade que ela é causada por pecado. João 5,14. Olha só, uma criança, eu acho tão interessante, gente, vocês vão entender isso, que isso é muito profundo. Existem casos que crianças nascem, o bebê recém-nascido. E aí você ouve alguém falando assim, nós pede oração por essa criança, porque ela nasceu com um problema de coração. Ela já foi gerada, um pecado. Mas ela não cometeu ainda pecado. Olha que coisa tremenda que é isso sobre a enfermidade. E existe essa enfermidade que ela é causada por pecado. No livro de João 5, a Bíblia nos fala de um homem que estava à beira de um tanque, o tanque de Betesda, esperando a movimentação das águas, a qual eles falam, tem muitas histórias sobre isso aí, eu não vou entrar nessa linha, mas a Bíblia fala que a água, ela se movimentava quando o anjo passava, quando o anjo entrava, e esse homem não tinha ninguém que colocasse ele dentro dessa água, e Jesus muda a sua rota de festa, porque era suposto Jesus ir para o templo, e esse dia era um dia de festa, e Jesus ele chega ali naquele alpendre, no tanque de Betesda, onde que tinha um homem ali coxo, um homem ali paralítico. Quando eu estava lendo isso, pastor Alberto, eu comecei a pensar como sujo e fedido seria aquele local. Porque uma pessoa não tem alguém para levar ele até o tanque, então quer dizer que ele não tinha ninguém que limpasse ele depois das suas necessidades. Se a gente for parar e for começar a imaginar a situação daquele homem ali naquele local, e Jesus, ele chega ali naquele lugar, e ele começa a dialogar com ele. Jesus libera a cura, porque o desejo dele era ser curado. E depois Jesus encontra com ele no templo, e Jesus vira para ele e fala para ele assim, olha, você vai e não peque mais. Porque se você pecar, coisas piores podem acontecer. Peraí, pior do que ser um paralítico na beirada de um tanque, dependendo de alguém para fazer todas as coisas para ele, o que mais poderia ser pior numa situação dessa, a não ser a morte física. A Bíblia não fala, mas eu penso. Se eu estiver errado, eu tenho os meus pastores que podem até me corrigir depois. Mas eu penso que o que Jesus estava falando para ele era assim, ei, não peca de novo não. Foi 38 anos que você ficou aí parado, paralítico, sem você poder trabalhar, sem poder você curtir a sua família, sem você poder viajar, sem você sem você poder fazer nada.
Epa, peraí um pouquinho. Então você não vai pecar mais. Você está... Ai, tem gente, oh meu Deus do céu. Tem gente que está enfermo, está doente, é pecado. Pede o Senhor para o Senhor curar. Pede o Senhor para o Senhor livrar. Faz um monte de promessa. E quando o Senhor cura, vira as costas e esquece quem curou e torna a pecar de novo. A ordem do céu é: se alinhe com o céu. Se alinha com o céu. Se alinha com o céu. Isso aqui é algumas das enfermidades. Não dá tempo para falar de todas elas, porque são muitas. Eu comecei a perguntar para o Senhor. Falei: Senhor, como assim? Como assim, Senhor? Porque a doença patológica, ela existe várias doenças. Inclusive o câncer. O câncer pode ter uma genética cancerígena. Eu não sei se alguém aqui já fez o exame para poder ver se tem as células do câncer. Eu já tive que fazer, porque eu tenho pai que deu câncer. Eu tenho prima que já morreu com câncer. Eu tenho um monte de gente na minha família. Então, a minha médica já fez isso aí. Olha, vamos ver se você tem a célula cancerígena. Para a glória de Deus, eu não tenho. Para a glória do Senhor. Só que o pecado... Ele é tão terrível que ele se torna um câncer espiritual na alma de pessoas. E esse câncer espiritual pode levar pessoas realmente a ter um câncer de origem patológica. Porque na medida que eu não libero perdão, na medida que me ferem, e eu quero continuar vivendo lá no meu passado. Já passou tanto tempo e eu estou batendo igualzinho um sino que tange, todo dia na mesma história, sem querer liberar o perdão. Isso pode me causar um câncer. Espera aí um pouquinho, eu vou falar um negócio aqui profundo. A inveja pode virar um câncer verdadeiro. Um câncer de origem patológica. Um câncer que até agora é um câncer espiritual. Mas ele se torna físico, porque a inveja é o desejo de alguém não conquistar. Você até tem, mas você não quer ver que ninguém tenha. É assim, um invejoso, não, eu tenho. O espírito, isso é um espírito. O espírito da inveja, ele é tão terrível, porque você pode ter o melhor carro, você pode ter a melhor casa, você pode ter o melhor marido, mas o seu olho está nas coisas do seu vizinho. Tem gente que fala que a horta do vizinho é melhor do que a nossa horta. Eu acho tão interessante do Senhor é que o Senhor, Ele nos permite, Ele nos dá a oportunidade para que a gente venha falar sobre essas coisas, porque o desejo do Senhor é que nós sejamos prósperos em todas as áreas de nossas vidas. É uma prosperidade, é a plenitude de Deus. O Senhor quer que nós sejamos plenos, cheios dEle, cheio da bondade dEle, cheio da graça dEle, porque nós já somos cheios do favor dEle, porque 117 chibatadas é favor de Deus para a sua vida e para a minha vida. Cantamos aqui que não há nada melhor do que o nosso Deus, e não pode ter nada melhor do que o nosso Deus mesmo, porque eu não quero levar 117 chibatadas pela vida de ninguém. Ou você quer? Você quer? Vamos chamar o missionário Gilberto, o pastor Alberto aqui. Nós vamos fazer um ato profético. Vocês ficam aqui enfileirados. Nós vamos pegar um chicote e vamos meter o chicote aqui em todo mundo. Um ato profético. Vamos? Eu não quero. Eu acho uma das coisas que o Senhor falou comigo no meu coração, que esse câncer espiritual é um câncer que nós não reconhecemos aquilo que o irmão é em Deus. Gente, isso é muito sério. Eu vou falar algo aqui, eu não estou corrigindo a igreja porque eu não sou pastor, mas se eu estou aqui, o Senhor me autoriza a falar. Nós precisamos não perder a essência cristã na nossa vida. Nós não podemos passar pelo irmão sem cumprimentar o irmão com a paz do Senhor Jesus, porque o apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele despede o povo com a paz do Senhor Jesus. Nós precisamos ser a igreja diferenciada na face da terra. Olha, eu não quero nem saber se aquele carro lá é elétrico, que eu não quero nem de graça, porque eu não carrego o meu celular. Quem dirá um carro daquele? Eu fico a pé na pista. Eu fico a pé na pista. Eu não consigo, esqueço de carregar o meu celular à noite. No outro dia o povo não consegue me conectar.
Então, o ano é o ano da tecnologia. Mas nós ainda vivemos a palavra. Nós ainda exercitamos a nossa fé. Nós ainda somos cristãos, nós ainda somos o sal da terra e a luz do mundo, nós ainda somos a igreja na terra, a igreja militante, a igreja que tem autoridade. Nós não vamos perder essa essência. O inferno está tentando roubar, o inferno está tentando fazer com que nós venhamos parecer com o Egito. Nós podemos viver no Egito, governar no Egito, mas nós não fazemos parte do Egito, nós somos do céu. Nós somos cidadão do céu, raça eleita, povo, sacerdócio real. Deixa eu te falar, é raça eleita. Raça eleita não cumprimenta pastor de qualquer jeito. Raça eleita não fala com pastora de qualquer jeito. Raça eleita não conversa com presbítero, evangelista ou missionário de qualquer jeito. A menos que você não tenha paz. Porque se você não tiver, realmente não me cumprimenta com a paz do Senhor, não. Porque se você não tem ela, como que você vai dar ela? Mas eu acredito que nós temos o Espírito Santo que habita em nós. Então a paz está em nós. A paz que excede todo entendimento está dentro de nós. Vejamos as nossas condições. Vamos rever. Eu acho tão interessante que eu li um texto essa semana, eu não me recordo, que fala assim, Apocalipse, em Efésios. A carta de Apocalipse a Efésios era uma igreja cheia de santidade. Era uma igreja perfeita. Era uma igreja adornada. Era uma igreja bonita. Era uma igreja santa. Só que, o que essa igreja fez? Essa igreja, ela perdeu o primeiro amor. E quando nós falamos assim, você perdeu, nós, igreja, o irmão perdeu o primeiro amor. Eu quero voltar ao primeiro amor. A gente ainda fica até cantando, eu quero voltar ao primeiro amor, o primeiro louvor. Mas não é isso que o Senhor está falando. O Senhor está falando assim, que eu seja o primeiro, que eu seja adorado. Veja onde você errou, veja onde você pecou e se conserta, porque senão eu vou tirar de você o seu candelabro. Peraí, o candelabro, o Senhor estava com o candelabro na mão. O Senhor carregava a igreja na mão. E o Senhor fala assim, eu vou tirar. Eu vou tirar. Então essa noite é noite para nós rever o que nós estamos fazendo, como que nós estamos agindo, da forma que nós estamos tratando aqueles que Deus chamou. O pastor falou aqui, mais cedo, ele falou assim, o deserto, você quer um microfone, mas você tem que passar pelo deserto. Você quer estar em cima, mas você tem que passar pelo deserto. O pastor não falou isso? Então, aquele que Deus chamou, aquele que Deus constituiu, aquele que Deus levantou, aquele que Deus ungiu, passou por um deserto. Respeitamos a história de cada um que Deus chamou. Gatona, eu não sou gatona não, eu sou serva do Deus Altíssimo. Pastorzão bacanão não. É o meu pastor, é o homem que Deus ungiu, que vela pela minha alma. A Bíblia fala isso. É o homem que sofre retaliação no mundo espiritual pela minha vida, pela minha casa, pela minha família. Deus está mudando tudo. Está entendendo? Outro dia eu estava com as Bíblias ali, nós ainda temos, dá licença, pastor, vou fazer uma propaganda aqui. Nós trouxemos umas Bíblias do Brasil para vender, para ajudar em missões. Ainda tem algumas poucas, se os irmãos quiserem, para procurar nós. E tinha um irmão, o irmão comprou a Bíblia para ele, e o pastor do lado olhando a Bíblia. Eu falei para ele assim, irmão, oferta a Bíblia para o seu pastor. É o seu pastor. Ele olhou assim, pegou e falou assim, toma, pastor. Honre quem vela pelas suas almas. Eu estou falando isso porque eu posso, porque eu tenho honrado o meu pastor. Não é para minha glória, não é para a glória do nome de Deus. Honre aquele que vela pelas suas almas. Respeite o presbítero. Respeite o missionário. Cada um tem uma história. Porque tem um texto que fala assim, que é dando que se recebe. E eu vou aproveitar para poder falar sobre isso aqui. Vou usar esse texto, com um monte de gente usa um monte de texto aí para falar um monte de coisa, eu vou aproveitar ele.
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esse câncer, ele degenera a nossa espiritualidade. Isso é como se ele esmiuçasse. Ele entrasse em decomposição a nossa espiritualidade. Para terminar aqui, para ser bem rápido aqui, terminar dentro do tempo, tem ainda uma enfermidade que ela é de causa espiritual. É espírito mesmo. É espírito mesmo. Irmã, mas de vez em quando vocês não vão lá? Sim. Irmã, vocês não são missionários, pastores, evangelistas? De vez em quando vocês não têm que ir lá no homem de roupa branca lá? Aí vocês chegam lá, o que dá? Nada. Ai, mas o Espírito Santo, como assim? Como que Deus permitiu? Opressão. Opressão. Batalha espiritual, guerra espiritual, desejo do inferno fazer com que o homem e a mulher de Deus pare. É desejo do inferno fazer com que o homem e a mulher de Deus não avança, não prossiga, não vai adiante. É desejo do inferno que você pare. Mas nós temos um Jesus que levou mais de 100 chibatadas pela nossa vida, que nos mantém de pé, que confunde a medicina, que muda diagnóstico médico ainda. Aleluia. Lucas 13:10 fala de uma mulher. A Bíblia, no livro de Lucas 3:10, o texto bíblico nos fala que Jesus ele estava ensinando na sinagoga, no sábado. E nessa sinagoga, havia uma mulher que sofria de uma enfermidade. E o que eu acho tão lindo é porque o Dr. Lucas, ele sabia como narrar, escrever esses textos. Ele como médico, mas ele também como servo de Deus, como homem de Deus. Ele tinha o discernimento para poder narrar, para poder escrever os textos. E nesse texto aqui, ele percebe que essa mulher, ela tinha um espírito de enfermidade. Ela andava emborcada. Essa mulher, ela era desprezível aos olhos humanos. Ela era uma pessoa que ela andava encurvada, que ela andava abaixada. Gente, eu imagino que essa mulher sentia muita dor, porque uma pessoa ficar assim, além das dores físicas, ela não tinha como olhar para o alto. E tem um salmo que diz que o salmista ele fala: eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro. O meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Então qual era a esperança dela de olhar para o alto e falar: Senhor, eu tenho uma esperança de cura, eu creio que o Senhor vai me curar. Mas o negócio dela era só olhar para baixo, o negócio dela era só enxergar o chão. Essa mulher estava nesse local, não em busca de uma cura. Ela estava neste local para ela poder aprender das Escrituras Sagradas. Era um sábado, era na sinagoga. O texto não fala que ela estava lá em busca de uma cura, como o cego que gritava atrás de Jesus: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Mas essa mulher, ela estava nesse local, buscando aprender a conhecer as Escrituras Sagradas. Essa mulher, ela estava ali por 18 anos dentro de uma congregação que ministrava a palavra. Sinagoga não era qualquer igreja, não. Sinagoga é lugar de conhecimento de palavra, de texto bíblico, de geografia bíblica. Então ela estava ali para buscar conhecimento. Ela estava ali para poder aprender sobre as Escrituras Sagradas. Só que essa mulher, nesse local, tinha um espírito de enfermidade. Existem espíritos que ele não se manifesta. Existem espíritos que eles não dão grito. Existem espíritos que ele fica escondido. Existem espíritos dentro da casa do Senhor que não são manifestos. Mas a ordem do céu nessa tarde é que o raio-x, o olho óptico do céu, está passando aqui e está vasculhando o corpo humano e mentes.
Oh, glória. Eu acho tão interessante é que o texto diz que Jesus, estava tão acompanhando na tela que eu nem abri aqui nesse texto, mas o texto diz que Jesus, ele a chama. Jesus, ele a vê daquela forma. Eu imagino que quando Jesus chama ela, que ela caminha em direção de Jesus, com certeza, talvez, né, eu imagino, o texto não fala, mas eu imagino que ela caminha em direção de Jesus, pensando assim, esse homem vai ter uma palavra boa para mim. Esse homem vai ter uma palavra de conforto. Esse homem vai vir com algo aqui. Ele está ensinando aqui, ele vai vir com algo para curar minha alma. Ele vai vir com alguma coisa aqui para aliviar minha alma dessa enfermidade que está comigo há 18 anos. Só que o Deus, ele cura a alma, mas ele tem a intenção também de curar o físico. O nosso Deus cura a alma, mas a intenção de Jesus também é de curar o físico. É que nós sejamos curados, é que nós sejamos libertos, é que nós sejamos restaurados. Enfermidade nenhuma vai ficar escondida na casa do Pai. Enfermidade nenhuma vai ficar escondida na casa do Pai. O Senhor está passando em revista. O Senhor está passando em revista nessa noite. Andai, aleluia. Glória. Jesus, ele a chama e impõe as mãos sobre ela. A graça toca nela. Ele poderia só falar para ela como ele já falou para muitos, né? Igual ele falou lá para o cego, levanta e anda. Para o paralítico, levanta e anda. Jesus tem toda a autoridade. Eu uso a falar. Uma vez eu vivi uma situação aqui na América, pastor, agora eu estou acabando. É rapidinho, meus irmãos, já estamos no final. Eu moro perto do Mediterrâneo. A minha filha era mais ou menos umas 8 horas da noite, falou, mãe, eu quero Taco Bell. Alguns anos atrás isso. Nem me recordo mais, acho que acredito que uns 10 anos atrás. Eu peguei o carro. Na época, eu trabalhava na limpeza. Eu tinha um carro pequeno, a Natália já trabalhou comigo, acho que ela lembra disso. E eu tinha um carro grande, um Jeep Commander. O meu esposo tinha acabado de tirar ele da concessionária e me dar de presente. E eu falei com ela assim, vamos nesse carro maior mesmo? Peguei o carro, desci e vim na Harbson no Taco Bell. Na época, só tinha um Taco Bell ali. Peguei o Taco Bell e voltei com ela. Quando eu cruzei a Boulevard, antes de cruzar a Boulevard, uma moça começou a me buzinar. Eu atravessei a Boulevard, acelerei, e ela continuou buzinando. Ela deu uma quicadinha no meu carro. Só que eu estava mais ou menos uns 45 ali, porque eu queria correr na Ron. Eu bati em 9 carros. A minha filha quebrou a perna, o fêmur dela, em 3 lugares. Minha filha foi para o hospital, eu fui para o outro hospital. O carro deu perca total. O carro, ele acabou todo. Quem via o carro não acreditava que nós havíamos saído viva de dentro do carro. Meu esposo, na época, ele era uma benção. Pensa numa benção. Eu falei com ele assim, esse carro está no seguro total? Ele falou, tá. Eu falei, você tem certeza que esse carro está no seguro total? Porque eu não estava nem aí com o meu carro. Mas eu estava preocupada com os 9 carros que eu tinha batido naquela rua. Isso saiu nos news. Foi um negócio grosso para o meu lado. E ele falou assim, o carro está no seguro total. E nós, quando foi fazer o reporto, tudo certinho ali, a seguradora falou assim, o seu carro não está no seguro total. Você vai ganhar um SUM. Acho que tem tantos anos, eu nem lembrava disso. O Senhor me trouxe à memória isso. Você vai ganhar um SUM. Porque você vai ter que pagar todos esses carros. E eu comecei a orar. Hoje eu sou evangélica. Antes eu era muito crente. Ontem eu orava muito, 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 muito. Porque evangélico, né? Nós estamos numa moda de evangélico. O evangélico ouve música do mundo. O evangélico veste igual o mundo. O evangélico está na casa do Senhor. Há uma doutrina no ministério, mas o evangélico não quer saber de cumprir ele. O evangélico quer andar do jeito que quer. Por que não vai para uma igreja onde que pode vestir tudo e pode tudo? Desculpa, pastor, mas Deus está mandando, eu estou no altar e eu vou entregar. Então, aí eu comecei a orar.
e falar com a minha mãe assim, isso já foi dando quase 30 dias, e o SUM, e os advogados, e a polícia, e todo dia uma coisa nova na minha casa. E eu virei para minha mãe e falei assim, mãe, estava descendo a Búlva para ir trabalhar. Se o Senhor quiser, um olho dele, ele resolve toda essa situação para mim. Se o Senhor quiser, mãe, o Senhor vai entrar nessa causa e Ele vai fazer para mim o impossível. Passaram-se 2 dias. A seguradora ligou e ele está ali de prova. A seguradora ligou e falou assim, nós estamos ligando para a senhora porque nós queremos te informar que nós achamos uma gravação do seu esposo com a nossa seguradora, colocando o seu carro todo no seguro total. Isso é para aplaudir o nome do Senhor. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou querendo dizer aqui que o Senhor, Ele pode fazer tudo por nós. Tudo. Deus muda a história. Deus vai dentro de imigração e tira a causa. Deus vai dentro de hospital. Deus vai dentro de necrotério. Se Ele quiser, Ele vai até dentro de cemitério e levanta, porque Ele fez isso com o profeta. Epa, peraí, olha aqui, ó, ele caiu dentro da cova, mas tinha osso de profeta dentro da cova. Esse é o nosso Deus. O Deus que nós servimos não é qualquer Deus. A 117 chibatada. Se tiver alguém aqui nessa noite que ainda não tem essa aliança com esse Deus, hoje é a chance, porque o Senhor está falando para você, foi por você 117 chibatadas. Eu vou pular aqui, para a gente terminar aqui, porque Jesus, Ele cura essa mulher, e no 16 ele fala assim, ó, quando ele tem aquele discurso ali, com os fariseus, ele fala que se não convinha soltar da prisão, no dia de sábado, a filha de Abraão, a qual 18 anos Satanás mantinha presa. Era um espírito imundo. Era um espírito imundo. O livro de Tiago fala para a gente ser praticantes da palavra de Deus e não só ouvintes. E porque esse mesmo Deus que fez esse monte de milagre e operou de tamanha forma na vida dessa mulher, é o Deus que opera na nossa vida. Para terminar rapidinho aqui, eu quero passar para vocês aqui uma lista de uma simbologia do que é uma pessoa encurvada. Eu já tinha fechado a Bíblia, mas eu lembrei disso aqui é muito bom, porque eu fiz uma lista de uma simbologia de que é uma alma encurvada, porque Jesus, Ele está endireitando pessoas aqui nessa noite, e se você já tiver todo certinho, porque eu não estou, eu quero entrar nessa lista aqui, você pode receber do céu ou levar para quem precisa. Olha só, uma alma encurvada, ela não busca viver verdadeiramente o evangelho do Senhor e amar a Deus sobre todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Ele procura simplesmente saciar os desejos e a vontade da alma. Hoje foi falado isso aqui. É uma guerra, é uma briga entre a alma e o espírito, porque o espírito, ele quer as coisas do céu, mas a alma, ela quer as coisas da terra. Uma alma ela é insaciável. Como assim, missionária? Quando uma alma domina um corpo humano, domina uma pessoa, ela não é saciada. Ela quer que aquela pessoa, ela continue pecando, 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 pecando. Se a pessoa adultera, ele quer que ela continue adulterando, 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 prostituindo, prostituindo, mentindo, mentindo, roubando, roubando. Porque ela é insaciável. O espírito, ele briga todos os dias contra a carne. Uma alma encurvada, gente, isso aqui é tão tremendo. Ela não tem confiança. Ela não confia na esposa, não confia no marido, não confia nos amigos, não confia nos pastores. Fica igualzinho, eu uso falar igualzinho um sino que tange. O telefone toca o dia inteiro, o homem não trabalha, a mulher não trabalha. Uma alma, eu já falei da história do seu irmão, não perdoa. Só que a graça e a bondade de Deus, ela endireita, ela conserta todo o pecado, toda a enfermidade. Vamos ficar de pé.
No nome de Jesus. Esse Jesus, ele está aqui. Mariane, coloca um fundo para nós. Com a autorização do pastor, eu vou estar orando. Vou convidar você a vir na frente. Nós já estamos com os nossos minutos aí avançados. Mas se você sentir do Senhor que você quer receber uma oração, você pode caminhar até o altar. Eu quero orar com você nessa noite. Talvez você não precise, mas você conhece alguém que precisa. Eu conheço. Sempre que os pastores convidam, eu fico ali no cantinho e falo assim, eu vou ficar aqui porque eu preciso de receber por essa vida. Eu vou ficar aqui no cantinho porque eu preciso de receber pela minha vida. Eu não quero ser uma pessoa encurvada, porque eu quero andar e olhar para o alto, porque é dos montes que vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Eu quero caminhar de glória em glória, olhando para cima. Eu não quero ser encurvada por pecado. Eu não quero ser encurvada por essas coisas terríveis dessa terra. Nós somos filhos de Deus. Nós temos um Pai. Um Pai que nos ama. Um Pai que levou 117 chibatadas pela nossa vida. Eu convido você a vir na frente que nós vamos estar orando. Senhor, nesta noite, ó Pai, nós queremos bendizer o Teu santo nome. Nós queremos louvar o Senhor. Nós queremos agradecer o Senhor, ó Pai, porque é a Tua palavra. Senhor, é a Tua palavra que cura. É a Tua palavra que liberta. É a Tua palavra, meu Senhor, que nos dá o direcionamento para o nosso dia a dia. É a nossa bússola. Senhor, a Tua palavra é a nossa bússola. É o nosso manual. Senhor, o Senhor nos ensina todos os dias dentro desta palavra. Por isso, no nome de Jesus, eu libero uma palavra nesta noite. Aqueles que não conseguem ler a Tua palavra, aqueles que não conseguem meditar na Tua palavra, que o Senhor possa, meu Pai, no nome de Jesus Cristo, levantá-los, meu Senhor, que essa curva, Pai, é um curvar, é uma pessoa encurvada, que não consegue meditar nas suas escrituras, que não consegue orar ao Senhor, buscar o Senhor. Ah, meu Senhor, Satanás tem tentado roubar o relacionamento que um dia foi resgatado na cruz do Calvário, através, ó Pai, do Gólgota, do madeiro, através das chicotadas. Ah, meu Senhor, em o nome de Jesus, aqui vidas, toca no Teu povo, dê sinais nessa noite, meu Pai, dê sinais da Tua bondade aqui nesta casa, nesta noite. Manifesta o Teu poder, manifesta a Tua graça, manifesta a Tua bondade. Meu Senhor, há pessoas que vieram aqui, meu Deus, não em busca de uma cura física, mas há algo que essas pessoas necessitam, como o Senhor chamou aquela mulher um dia. Ah, Jesus chama esse povo, toca nesse povo nesta noite, meu Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Pastor Alberto, vamos orar pelo povo. Vamos orar pelo povo. Oh, os evangelistas, os presbíteros, vamos estar orando pelo povo. Os pastores, vamos orar pela igreja. A igreja santa, a igreja valente, a igreja vencedora, a igreja que vai morar no céu, a igreja que vai participar das bodas do Cordeiro.